Vamos lá, hoje eu quero comparar aí mais dois jogadores históricos do Fluminense, dois meias, né? Roger Flores e Carlos Alberto, né? Casalberto. E eu acho que é uma comparação interessante, porque assim, esses dois eles têm uma história, né? Eles chegaram a jogar juntos, parece que não se davam muito bem. O Carlos Alberto, que né, é muito aparecido, gosta de falar um bando de merda aí em podcast, já né, teve uma declaração dele muito famosa sobre o Roger, né, falando que não gosta do Roger e que jogou muito mais bola do que o Roger nunca ganhou nada e tudo mais. E aí eu acho que isso incentiva, né, uma discussão que eu acho que é uma discussão interessante, né, sobre quem jogou mais bola, o Roger ou o Carlos Alberto, até porque foram jogadores aí que já se aposentaram tem um tempinho, né, então muita gente que acompanha futebol hoje e que é mais jovem não viu esses dois atuando, né, e como eu vi os dois jogarem, né, por mais que o Roger, o início ali da carreira dele, eu era bem novinho mesmo, mas assim, eu me sinto confortável para falar, né, sobre o futebol desses dois jogadores, né? O Roger começa mais cedo, ele é lançado ali no Fluminense, o primeiro jogo dele no Fluminense é em 96, né, cara, com 18 anos, mas começa a ganhar mais oportunidades em 97, 98, 99, na terceira divisão ele tem um papel de destaque, né, ali com seus 20, 21 anos, né, e em 2000 aquele time que vai muito bem na Copa João Avelange, mas depois perde no mata-mata, né, para o São Caetano. O Roger é protagonista ali daquele time com seus 22 anos, e aí logo vai para o Benfica, né, não dá certo no Benfica, volta para o Fluminense por empréstimo, joga em 2001, joga em 2002, mas assim, sempre entre idas e voltas pro Benfica, né, cara? E depois volta pro Fluminense em 2004, né, com aquele time que tinha Roger, Romário, Edmundo, Ramon, né, e que aí tem uma briguinha de egos, de vaidades naquele time o ano inteiro, né, e aquele time não dá certo, mas o Roger, ele é o destaque do ano do Fluminense naquele time, né? E aí depois, né, o Roger também tem uma carreira no Brasil, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, né? E tem destaque principalmente no Corinthians. O Carlos Alberto, por sua vez, também começa ali com muita moral no Fluminense. O Carlos Alberto é um moleque de Xerém, né? O Roger não dá nem para falar que é moleque de Xerém, né? Porque na época que o Roger começa, tá nas categorias de base, Xerém ainda não tinha nem terminado de ser construída, né? O Carlos Alberto, sim, já dá para falar que é um moleque de Xerém. Começa no clube em 2002, com 17 anos, né? Tem destaque, mas em 2003, né? Em 2003 ele tem muito destaque e aí é vendido para o Porto, né? No Porto ele, consegue também, o começo dele é bom no Porto, faz gol na final da Liga dos Campeões no Porto, mas não se firma também na Europa, né? Não se firma no Porto, tanto que aí volta para o Brasil, para o Corinthians, para o mesmo time, né? Onde o Roger atuava, e depois volta para o Fluminense, né, faz parte daquele time que é campeão da Copa do Brasil, tem um bom papel naquele time, mas assim, não era mais o mesmo jogador, né, quando ele retorna para o Brasil. E aí depois do Fluminense joga em Vasco, Botafogo, tem papéis também de destaque em Vasco, Botafogo, e aí roda por mais alguns times. Enfim, né, os dois, quando a gente fala de trajetória de carreira, a gente pode notar que é até um pouco parecido em número de jogos, assim, e, né, o Carlos Alberto tem 496 jogos na carreira, o Roger tem 490, né?
se essa minha internet ajudar, né? 490. Roger 100 gols, Carlos Alberto 85 gols. Mas assim, a estatística desse site aqui, o Gol, ela tá meio errada pro Roger. O Roger tem mais gols do que isso. Porque se a gente for olhar aqui na parte do Fluminense, eles contabilizam 39 gols pro Roger só no Fluminense. E o Roger tem, na real, mais 50 gols pelo Fluminense, tem 56 gols, né? E eu confio mais nessa estatística aqui, até porque tem vídeo do YouTube, né? Com todos os gols, todos os 56 gols do Roger pelo Fluminense. Então o Roger tem mais gols do que isso. E eu acho que assim, falando só de Fluminense, eu acho que não resta dúvidas de que né, não sei, né? Pode ter gente que vai discordar de mim, mas para mim o Roger é maior no Fluminense do que o Carlos Alberto, né? Por mais que o Carlos Alberto ele tenha tido um papel importante ali, ele era um líder do time campeão da Copa do Brasil, né? Que é um título, né, importante, até se a gente for analisar o contexto da época, né? O Roger no Fluminense ele só tem o título da terceira divisão. E aí, cara, né, pode-se falar o que quiser de um título de terceira divisão, mas no contexto do Fluminense na época, também era importante, era um ali renascimento de um clube que quase morreu, né, quase acabou. E o Roger, muito jovem, né, teve um papel de protagonismo naquele time. E assim, quem viu o meu vídeo falando lá dos laterais do clube, né, comparando Samuel Xavier, Gabriel e o Mariano, sabe que que eu valorizo muito tempo de clube, né? Quando eu vou avaliar quem foi maior no clube. E o Roger teve mais tempo de clube, né? O Roger tem 221 jogos com a camisa do Fluminense e 56 gols, né? Já o Carlos Alberto, ele teve aí 102 jogos e 18 gols. É muito menos, né? Muito menos. Tem aqui também 7 assistências, né? O Roger teve mais de 30 assistências, 36 assistências, né? Pelo Fluminense. Então, assim, eu acho o Roger maior no Fluminense. Falando de carreira, né? Quem teve uma carreira maior, quem foi maior no futebol? Roger ou Carlos Alberto? Eu acho que é bem discutível isso, né? Porque os dois participam ali do título brasileiro do Corinthians em 2005, né? O Carlos Alberto, além do título da Copa do Brasil no Fluminense, tem um título de Copa do Brasil com o Vasco, também participa de uma campanha do Vasco na Série B, tem um protagonismo ali no Vasco, né? O Carlos Alberto. E tem a questão, lógico, da campanha da Champions League, do título da Champions League, do Porto, do Carlos Alberto, que é uma coisa que muita gente usa, né, para falar, não tem comparação, a carreira do Carlos Alberto foi maior do que a do Roger por causa disso. E eu sei lá, cara, porque, ok, é uma coisa importante e relevante, o cara fez um gol no final de Liga dos Campeões, mas o Carlos Alberto, assim como o Roger, desculpa, mas ele não deu certo na Europa, cara. Né, o Roger não deu certo na Europa, claramente, né, vai pro Benfica e não consegue se firmar nunca. E o Carlos Alberto também não, que por mais que sim, ele tem esse momento de destaque nessa Liga dos Campeões que o Porto vence, mas ele não é um protagonista do time, né? Ele é um jogador jovem que em determinados jogos é titular, em outros não, durante a campanha, e passa longe de ser um dos grandes protagonistas desse time, né? Era o Deco, né? Você tem um outro brasileiro, o Derlei, naquele time, Derlei, eu acho, né? E tem outros jogadores que tinham uma posição de maior protagonismo. O Carlos Alberto, como eu disse, nem titular absoluto era, né? Mas tem destaque, estava num momento muito bom e faz um gol na final da Liga dos Campeões. Só que assim, mesmo assim, ele nunca consegue se firmar no Porto, né? Depois disso, ele nunca conseguiu ser um titular absoluto no Porto. Tanto, né, que ele depois volta pro Corinthians, né, cara? Ele não tem muitos jogos pelo Porto e aí volta pro Brasil naquele time do Corinthians da MSI, aquele time estreladíssimo
do Corinthians, em que ele joga junto com o Roger. Então, assim, eu acho que é discutível, né? Quem foi maior pro futebol. Acho que o Carlos Alberto tem até mais títulos, pode falar isso, mas quando a gente analisa títulos, tem que sempre analisar protagonismo no jogador nesses títulos. E, por exemplo, quando a gente fala do título brasileiro do Corinthians, que é um outro título que se destaca na trajetória dos dois, o Roger era protagonista e o Carlos Alberto nem tanto, né? O Roger, ele realmente foi um dos melhores jogadores do Corinthians naquele título. O Carlos Alberto muitas vezes vinha do banco naquele time, né? E ganha mesmo uma titularidade mais até absoluta quando o Roger se machuca. O Roger quebra a perna no final daquele Campeonato Brasileiro e aí o Roger sim vira titular, mas o Carlos Alberto sim vira titular. Mas quem foi destaque ali foi o Roger, não foi Carlos Alberto, né? E aí o Carlos Alberto tem título de Copa do Brasil com o Fluminense e com o Vasco. Com o Vasco eu até acho que ele talvez tenha tido até ele teve uma posição de protagonismo nesses dois títulos, apesar de que, né, ali nesse retorno ao Fluminense, o Carlos Alberto já não era mais o mesmo jogador, né, porra, não dá para falar que ele era o principal jogador daquele time do Fluminense campeão da Copa do Brasil, né? Thiago Silva, porra, um absurdo, né? O próprio Arouca ali começando, a gente teve o Adriano Magrão, por incrível que pareça, com uma contribuição muito decisiva, né? Enfim, mas eu acho que é discutível essa questão. Agora, o que eu quero, né? A discussão principal para mim, que me interessa mais para falar nesse vídeo, é quem jogou mais bola, né? Quem foi melhor. E aí eu acho que é uma discussão mais subjetiva até, mas na minha opinião, cara, o Roger jogou mais do que o Carlos Alberto. O Roger tecnicamente era melhor do que o Carlos Alberto. Eu acho que o Carlos Alberto, ele tem dois momentos na carreira dele muito distintos. Ele aparece muito novo no Fluminense. Quando ele aparece, porra, ele realmente tinha um potencial enorme, já jogava muito. Porque o Carlos Alberto, ele era um jogador de habilidade, de drible curto, né? E de potência física, né? Mais do que o Roger, né? O Carlos Alberto era mais aquele jogador do X1, mais do que o Roger, né? De pegar a bola e dar aquele driblezinho, até um drible parecido com aquele drible que era muito característico do Felipe, né? O Felipe Maestro, jogou também no Fluminense, mais no Vasco, no Flamengo, né? O Carlos Alberto tinha muito esse driblezinho de puxar para o lado e ninguém pegar, né? E aí já tentar a finalização. Tinha uma boa técnica, sim, né? E aí no Porto, quando ele chega no Porto, realmente ele era um avião ali, né? Naquele momento da Champions League. Tem um jogo contra o Manchester United que ele acaba com o jogo, né? Só com esse driblezinho dele, o X1, era muito forte mesmo. Mas aí sei lá o que acontece, cara, ele começa a ficar muito forte e ele começa a perder essa agilidade que ele tinha no Fluminense e no Porto. Quando ele volta pro Corinthians, ele já tá diferente, ele já tá muito forte e começa a ganhar peso demais e perde totalmente essa explosão física dele, esse X1 dele, esse drible dele tão forte. Ele continua tendo um drible, mas ele não consegue mais ser tão efetivo. Ele vira um jogador que é um dos jogadores que eu vi que mais conseguia cavar falta. Ele era muito bom nisso, porque ele ainda conseguia botar na frente nesse driblezinho dele curto, mas de um jeito em que ele meio que não conseguia seguir com a jogada, mas ao mesmo tempo ele não era desarmado, ele conseguia meio que proteger com o corpo e meio que se jogar ali, ou buscar o contato e sofrer muitas faltas. Ele era muito bom nisso, nessa segunda parte da carreira dele, mas ele não era mais nem sombra do jogador que ele era logo quando ele começa ali no Fluminense e já vai para o Porto, né? Continua sendo um bom jogador, era um bom jogador tecnicamente, lidera alguns times, né? O time do Vasco, tem um papel de liderança no Botafogo, né? E eu até acho que nesse aspecto o Carlos Alberto era muito superior ao Roger mentalmente, era um cara que era muito melhor de grupo e tinha uma capacidade de liderança, por isso até tenha sido um pouco mais vencedor do que o Roger, né? Porque o Roger realmente não tinha nem um pouco isso, era um jogador desagregador, por onde passava era odiado, né? Todo mundo odiava o Roger, era considerado chinelinho, estrelinha, vaidoso ao máximo,
né, o Roger, mas eu acho que o Roger, falando de futebol, jogava mais, e também ele era um jogador que, na carreira dele, eu acho que o futebol dele foi mais consistente, no sentido de que ele foi, a maior parte da carreira, mais ou menos o mesmo jogador ali, cara. Um jogador de um nível técnico muito alto. Ele era mais aquele 10 mais clássico de que, porra, o Roger, você via o Roger jogando, a maneira que ele pegava na bola, cara, era, assim, prazeroso, assim, de ver. É um jogador que era diferente, assim, tinha um toque na bola diferente, botava a bola onde queria, passes, lançamentos, enfiadas de bola, né? E também chute, né? Falta, vários golaços de fora da área. Tinha o drible também. Tecnicamente, o Roger era muito diferenciado, né? Não tinha essa parte física do 1 contra 1, de botar na frente e não pegarem, mas tecnicamente era claramente superior ao Carlos Alberto. E até pelo Carlos Alberto ter decaído muito nesse segundo momento da carreira dele, para mim esse segundo Carlos Alberto não tem comparação com o Roger, né? O primeiro Carlos Alberto, sim, né? Poderia até ter sido mais do que o Roger, mas o segundo, que foi grande parte, até a maior parte da carreira do Carlos Alberto, para mim não tem comparação, cara. O Roger era um jogador que, por mais que tivesse todos os problemas dele de grupo e de inconsistência, né? Era um jogador inconsistente, mas, porra, era muito diferenciado tecnicamente. Não é coincidência que os dois jogadores ali, mais no momento mais próximo de auge no Corinthians, o Roger é que era titular e destaque, e o Carlos Alberto nem tanto. Porque, porra, é isso. O Roger, ele foi um jogador superior tecnicamente, até mais velho, ele conseguia ter ainda alguma contribuição. Eu acho que uma coisa que conta um pouco até dessa história, quando a gente vê em prêmios individuais assim, o Carlos Alberto quase não tem. Ele tem aqui time do ano, Campeonato Carioca 2009, jogador do ano do Vasco em 2009, melhor jogador da Série B em 2009, né? Tinha uma liderança nesse time do Vasco. Enquanto o Roger, porra, ele tem uma bola de prata em 2001 no Fluminense, ele tem o melhor meia de esquerda do brasileiro de 2005, do Prêmio Craque do Brasileiro, né? E mesmo mais velho, ele tem aqui seleção de Campeonato Gaúcho 2008, ídolo da galera em Troféu Globo Minas 2011 no Cruzeiro. Então ele tem momentos muito bons em outros times grandes também, assim, né? Para mim, o Roger era mais jogador. Eu até separei uns vídeos aqui de gols dos dois que para mim são representativos do que os dois eram como jogadores, né, nos seus melhores momentos, né? O Carlos Alberto, muito com esse driblezinho curto, habilidade, né? Já vinha para cima e conseguia o chute, né? O Carlos Alberto, quando chega no Fluminense, porra, era um avião, né? Eu acho que esse golzinho até é legal também, né? Essa característica do jogador de habilidade, né? E o Roger, por sua vez, era mais técnico, né? Aqui, esse gol aqui para mim mostra bem o que era o Roger. Um belo drible, um chutaço aqui de fora da área, né, cara? Vou botar de novo. O jogo contra o Juventude, o Roger faz 2 golaços, né? O jogo nesse ganha de 7-1, um negócio desse, né? Contra o Juventude, né? O Roger tem muitos gols assim, né? Finalização de fora da área. Tem aquele gol histórico contra o São Paulo do Rogério Ceni, que o Roger faz um gol do meio de campo, né, cara? Histórico realmente esse gol. Mas, enfim, galera, é isso, né? Minha opinião é essa. Eu acho que melhor jogador, cara, sempre uma coisa muito subjetiva do que você gosta no futebol. Eu acho que maior, quando a gente fala de feitos no futebol, acho que é bem discutível, né? Eu acho que, igual eu falei, eu acho que essa coisa do Carlos Alberto na Europa é subestimada, né? Esse sucesso dele na Europa é subestimado. Não, desculpa, é superestimado, né? Porque ele não se firma no Porto e depois até vai para o Werder Bremen na Alemanha também, não forma nada. Então, para mim, são 2 jogadores que não se firmaram na Europa, né? E aí tiveram destaque no Brasil. Mas eu acho que o Roger no Brasil jogava mais, né? Era um jogador mais talentoso do que o Carlos Alberto, né? É isso. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!